Queridões, a gente se encontra mais uma vez, dessa vez para tentar pensar um pouco da história do Brasil, no período aí que compreende desde o final da Primeira Guerra Mundial até o final da Segunda Guerra Mundial. Tentar enxergar um pouco dessa primeira metade do século XX pelo olhar do que foi a história do Brasil. É importantíssimo para falar dessa época a gente pensar o Getúlio Vargas, uma das figuras mais proeminentes da política brasileira, um cara que ficou registrado pelo papel relevante que teve na nossa história política. O Getúlio é esse cara em pé aqui, e esse evento é a comemoração de um 1º de maio, num lugar que talvez poucas pessoas consigam, olhando essa imagem, associar, perceber que lugar é esse. Esse lugar, na verdade, é o estádio de São Januário, o estádio do Vasco da Gama. Foi utilizado para comemorações e eventos, era um estádio razoavelmente popular e o Getúlio Vargas sabia fazer muito bom uso disso, desse tipo de espaço. Como mostra aqui a nossa chamadinha da aula de hoje, o Vargas acabou inaugurando aí uma era, né, um período em que ele governou, um período longo, de 15 anos, e para a gente entender isso, a gente vai precisar voltar um pouquinho a perceber como é que ele chegou ao poder no Brasil. Bom, nesse processo de voltar, o ponto para o qual eu gostaria de voltar é o ponto da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial é um conflito que a gente já viu que é intenso, acontece entre 1914 e 1918, deixa mais de 10 milhões de mortos e ficou conhecido como a Grande Guerra na Europa, pelo simbolismo, pelo impacto que teve. O Brasil teve uma participação muito pequena, assim, praticamente não registrada na Primeira Guerra Mundial, mas a Primeira Guerra Mundial teve um impacto importante até na nossa vida interna aqui no país. Esse impacto, no ponto de vista da economia, levou ao que a gente chama de substituição de importações. A substituição de importações é um processo em que uma economia tende a pegar determinados produtos que antes eram importados e produzi-los, né? Trata-se literalmente de deixar de importar uma coisa em função de uma produção interna. Na Segunda Guerra Mundial, isso aconteceu basicamente porque os produtos europeus estavam sendo destinados ao consumo dentro da Europa, em função até da guerra. Você imagina que uma panela que antes poderia ser exportada, agora vai ser utilizada por um soldado no campo de guerra. Uma fábrica que trabalhasse determinados metais pode ser utilizada para fazer armas e assim por diante. E aí no Brasil a gente começa a ter uma substituição desses produtos, ou seja, aquilo que não chega mais da Europa começa a ser produzido no próprio Brasil, levando ao que a gente pode dizer que é um período de crescimento urbano e industrial. As fábricas costumam ficar nas cidades, até em função do aumento do número de fábricas que passaram a produzir essas coisas que não vinham mais de fora, as cidades cresceram. E aí, quando uma cidade cresce, a gente tem o processo de dor e alegria que existe em qualquer lugar que passa por esse processo, e o mundo inteiro passou por um processo grande de crescimento das cidades e da produção industrial no século XX, século passado. No Brasil isso trouxe coisas boas, uma delas é a própria mudança na perspectiva da arte e da visão cultural que o próprio país faz de si. No nosso caso, o que marcou isso também foi um evento aí antes, um pouquinho da chegada do Vargas ao poder, a Semana de Arte Moderna, de 1922. Um evento que inaugurou o modernismo no Brasil, e aí a gente está falando de pensar, do Brasil pensar na sua própria cultura e sua própria arte, não só na pintura, mas na poesia, na literatura, enfim. Tentar mesmo, foi uma época, um momento de expansão dessa visão do que é a cultura brasileira, né? Esse quadro que eu apresentei antes aqui, quando fiz essa chamada para o crescimento urbano e industrial, é um quadro de uma das pessoas de destaque dessa Semana de Arte Moderna, Tarsila do Amaral, das grandes pintoras brasileiras. E como qualquer situação de uma cidade, já que a gente está falando de crescimento delas, existe também a parte ruim. Talvez o que a gente possa ver de ruim aí é o crescimento de uma insatisfação entre as pessoas. Essa insatisfação ela se deu de algumas formas. Uma delas foi através da insatisfação dos trabalhadores. Essa foto aqui é da primeira greve geral do Brasil, ainda durante a Primeira Guerra Mundial, em 1917, mas já é um sinal de que existia a formação de uma classe trabalhadora insatisfeita com as condições de trabalho.
Entre essa classe trabalhadora tinha alguns membros dela um pouco mais destacados, uma classe média aí, que também estava muito insatisfeita e manifestou muito isso no movimento que a gente chamou de tenentismo. O tenentismo é uma espécie de manifestação dos militares de insatisfação com a política, muito expressa aí, talvez em dois momentos, em dois eventos diferentes. Um deles é a revolta dos 18 do Forte, uma revolta de 18 pessoas, essencialmente militares, no Forte de Copacabana, contra um pouco da política nacional. E também a coluna Prestes, que era liderada pelo Luiz Carlos Prestes, esse cara que é o terceiro sentado aqui da esquerda para a direita. O Prestes, ele é uma liderança, era uma liderança forte dentro do movimento tenentista, ele era um militar também, liderou uma longa marcha pelo Brasil de protesto. Mas contra o que esses caras estão protestando, então, aí na década de 20 ainda, um pouco antes do Vargas chegar ao poder? Eles estão protestando essencialmente contra a política. A gente tem que lembrar que a gente está falando aqui do período da Primeira República, que a gente ainda chama às vezes de República Velha. E é um período onde o Brasil era governado por oligarquias, aqueles grupos econômicos muito fortes, muito ricos e muito poderosos, marcadamente aí os grupos de dois estados, o de São Paulo e o de Minas. A gente está retomando aquele conceito da política do café com leite. Os ricos fazendeiros de café de São Paulo, os grandes criadores de gado de Minas, as elites de Minas, e esses dois grupos, de certa maneira, se equilibravam no poder. Ora um deles indicava o presidente, ora o outro. Era uma forma aí que eles tinham de certa maneira, controlar o país, mantendo os seus grupos na frente, né, liderando um pouco da política nacional. Essas manifestações, então, iam contra isso. Era uma política de voto de cabresto, de eleições marcadas. O voto de cabresto é aquela ideia de que o eleitor era levado como um animal, como um burro ou um cavalo para votar, e votava em quem ele fosse mandado. Então a gente está tentando perceber aqui o que deixava as pessoas insatisfeitas. Esse controle, essas elites dominando o país. Acontece que a década de 20 ela traz algumas mudanças que acabam trazendo perigo para essa política do café com leite. Na década de 20 que acontece uma crise que eu já trabalhei em vídeo com vocês aqui antes, a crise de 1929, uma crise enorme nos Estados Unidos, levou à quebra da Bolsa de Nova York, que ficou em Wall Street, o jornal aqui em inglês fala exatamente disso, e uma crise que começou nos Estados Unidos, teve sua maior repercussão lá, mas afetou o mundo inteiro. No Brasil, esse efeito se deu essencialmente sobre a venda de café. Café que era muito exportado, era o principal produto de exportação da economia brasileira. Muito dele ia para os Estados Unidos e para países da Europa, e esses países literalmente passaram a comprar menos depois da crise de 29. E essa diminuição da compra, obviamente, afetou esse poder econômico, especialmente dos grupos de São Paulo. Isso leva a gente ao momento em que essa política do café com leite foi quebrada. Justamente em 1929, quando o país se preparava para uma eleição, os paulistas que estavam controlando o governo quebraram esse acordo com Minas Gerais e lançaram para candidato a presidente esse camarada aqui chamado Júlio Prestes. O Júlio era um cara da área de influência paulista e, pelo acordo que existia, era o momento de alguém da área de influência de Minas Gerais assumir o governo. A quebra desse acordo, o que a gente pode chamar de final da política do café com leite, fez com que os mineiros apoiassem um outro arranjo envolvendo aí Rio Grande do Sul, Paraíba, e esse arranjo ele está ligado aí ao apoio a um candidato de oposição que foi justamente o Getúlio Vargas, um militar e político do Rio Grande do Sul, ainda sem muita expressão nacional, mas que acabou sendo a figura de oposição. O Vargas perdeu essa eleição, era uma eleição muito fraudulenta, de toda forma ele foi derrotado, e o Júlio Prestes deveria ser a pessoa a assumir o governo. Acontece que já existia um movimento para se dar um golpe, né, para se tentar acabar de vez com esse poder das oligarquias, aí, desses grupos, no caso aí de São Paulo, e um evento específico acabou levando à aplicação desse golpe.
foi o assassinato do vice-presidente, do candidato a vice-presidente que vinha junto com Getúlio Vargas, o João Pessoa. Ele foi morto por algumas questões políticas, sim, mas também por umas questões pessoais, mas foi utilizado, muito bem utilizado pela oposição, como motivo para atacar o governo. E a gente chega ao ponto que nos leva ao começo da era Vargas, a Revolução de 1930. Essa imagem aqui é dos eventos dessa revolução. O Vargas, aqui vestido como um militar, foi o principal líder desse movimento. A Revolução de 30 foi um movimento armado, liderado aí pelos estados que, como eu disse, tinham feito oposição a São Paulo. E levou esse golpe que tirou da presidência ainda o Washington Luiz, o cara que estava governando e aí fazia parte do Grupo de São Paulo, e impediu que o Júlio Prestes assumisse. Quem acaba assumindo o governo é o próprio Getúlio Vargas. Nesse primeiro momento, o Vargas assume um governo provisório, né, um governo temporário, mas como mostra essa chamada do Jornal do Brasil, assume como chefe supremo da Revolução, o cara que estava encabeçando o movimento. E ele acaba ocupando o cargo aí de presidente, toma algumas medidas impopulares, mas que garantiu que ele continuasse no poder. Ele acaba com as câmaras, com as assembleias estaduais, ele também coloca interventores nos estados, pessoas que iam meio que fazer o papel de governadores nos estados. E isso deixa um estado especialmente insatisfeito, o estado de São Paulo. São Paulo começou uma campanha contra a ditadura do Getúlio Vargas. Eles ficaram especialmente insatisfeitos com a pessoa nomeada para ser o interventor lá, a pessoa que foi responsável por, digamos assim, governar o estado de São Paulo. Um evento específico da morte de 4 rapazes, aqui representados pelas iniciais deles, MMDC, fez com que São Paulo tentasse até uma revolução contra o governo. Ficou conhecido como Revolução Constitucionalista de 1932. A Revolução Constitucionalista porque os paulistas diziam que era preciso estabelecer uma Constituição, que o Getúlio Vargas não ia poder ficar no poder. Ainda que tenha havido um clima de guerra de São Paulo contra o governo e contra parte do resto do país, não foi uma revolução bem sucedida, durou 3 meses mais ou menos, e acabou fazendo com que, de certa maneira, Getúlio Vargas se sentisse sim pressionado a fazer uma Constituição. A Constituição que foi feita foi de 1934, uma Constituição até que mudou um pouco da cultura política do Brasil. O voto passou a ser secreto, impedindo aquele controle que existia antes. O voto feminino passou a fazer parte da política. Era uma Constituição bastante democrática, permitia a liberdade de imprensa, religiosa, já trazia algumas leis trabalhistas, e estabeleceu uma eleição para presidente indireta no primeiro momento, onde o Vargas foi eleito como presidente e 4 anos depois deveria ser feita uma nova eleição. Foi um período político conturbado, assim. O Brasil foi muito influenciado pelas políticas que existiam fora do país, na Europa principalmente. Um movimento que apoiou Vargas inicialmente foi a Ação Integralista Brasileira. Se reparar bem aqui nessa foto, tem uma coisa aqui que a gente percebe que tem em comum com outros movimentos políticos que a gente já estudou. A Ação Integralista Brasileira tinha uma pegada nazista, uma pegada fascista. Essa coisa da saudação, o símbolo na parede, a padronização de uniformes. O Vargas se deixou seduzir um pouco por isso no primeiro momento, usou o apoio desses caras. Ao mesmo tempo, tinha sido fundado cerca de 10 anos antes o Partido Comunista do Brasil, e o Carlos Prestes, o cara que liderou aquela coluna Prestes antes, acabou se tornando uma importante liderança desse movimento, inclusive com uma tentativa de implementação do comunismo no Brasil que não teve muito sucesso. O Vargas malandramente soube manobrar isso aqui. Ele usou as influências de um lado e de outro, e em 1937, faltando pouco para o governo dele acabar, surgiu aí a ideia de que o Brasil ia sofrer um ataque de comunistas, uma espécie de plano, que foi conhecido como Plano Cohen. O Plano Cohen seria um plano para arquitetar a instalação do comunismo no Brasil. Depois se revelou uma farsa, um esquema que o Vargas montou através de seus assessores, utilizando a tal da Ação Integralista Brasileira, enfim. Uma grande farsa que permitiu ao Vargas fazer aquilo que seria o verdadeiro interesse político dele naquele momento. Permitiu que ele desse um golpe de Estado, em 1937, que é ele falando
em cadeia nacional de rádio sobre esse momento. O conceito de golpe de Estado é quando uma pessoa, por vias não legais, ou seja, a pessoa não está respeitando as leis, ela assume o poder. Seria um segundo momento de golpe de Estado, dessa vez com Vargas liderando e se colocando no papel isolado de líder. Aqui começa então o segundo período e período final aí do governo do Vargas, que vai fechar esse recorte de 15 anos que a gente está vendo, que é o período do Estado Novo. O termo Estado Novo foi pego emprestado de Portugal. Veja bem que era um país fascista nessa época. O Estado Novo é o nome do regime que o Vargas fundou em 1937, durou aí cerca de 8 anos mais ou menos, e tinha como características a centralização de poder, o nacionalismo, o anticomunismo e o autoritarismo. Na prática, o que foi o Estado Novo? Foi uma ditadura. Vargas concentrou o poder em si mesmo, né? Usou técnicas muito semelhantes às que a gente viu no nazismo, de uso da própria imagem, valorização da própria figura, uma coisa que teve um impacto enorme. Você vê que aqui no Rio de Janeiro, uma das principais avenidas da cidade ainda se chama Avenida Presidente Vargas, em homenagem à figura dele à época. Ele acabou com os partidos políticos, obviamente, aí concentração de poder político só na figura dele. Existia um controle da propaganda muito forte, a propaganda foi utilizada como uma forma de divulgação do governo e de influência sobre a população. Existia um departamento específico para trabalho com propaganda, uma técnica que o Vargas certamente utilizou, inspirado pelos trabalhos dos nazistas. E uma certa censura e limitações à liberdade de imprensa, já que o governo era um governo autoritário. Então não podia permitir que existisse o questionamento desse trabalho, enfim. O Vargas foi muito hábil em manobrar os grupos políticos, soube influenciar bem os empresários, era um momento de crescimento da indústria, e ao mesmo tempo ele soube controlar bastante a população, especialmente a população trabalhadora, porque o Vargas, durante todo esse período de 15 anos, durante o período do Estado Novo, isso só se fortaleceu, ele valorizou o estabelecimento de leis trabalhistas, leis que dessem direitos aos trabalhadores. Aquela imagem que a gente viu bem no começo do vídeo, do Vargas no estádio de São Januário, estádio do Vasco da Gama, é uma imagem da comemoração da consolidação das leis trabalhistas, uma espécie de confirmação das leis trabalhistas, das leis dos direitos do trabalho, de 1943, que era uma lei que, aliás, é uma lei que continua valendo e que estabeleceu aí os principais direitos trabalhistas no Brasil, os mais simbólicos, né? A carteira de trabalho, o salário mínimo, as férias anuais, medidas de segurança de trabalho, regulamentação do trabalho da mulher e da criança, a própria previdência social com tudo que ela engloba. A gente está falando de aposentadoria, direito à pensão se a pessoa se machuca, auxílio-doença, toda aquela questão aí de segurança para o trabalhador, e inclusive a regulamentação dos sindicatos, ou seja, da possibilidade dos trabalhadores se manifestarem. O Vargas foi inteligente nesse sentido, acabou sendo visto pelo povo de uma forma muito paternalista. O povo via ele como um grande pai que estava atendendo às necessidades da população trabalhadora, ao mesmo tempo em que beneficiou grandes grupos de empresários. Nesse período, na política externa, ele começou a se distanciar um pouco dos movimentos fascistas, e ele tinha um certo interesse pelo fascismo italiano, inclusive uma relação com Mussolini, e se aproximar dos Estados Unidos. Essa imagem aqui é real da visita do presidente Roosevelt ao Brasil. O presidente dos Estados Unidos veio numa visita oficial. O Vargas aproveitou esse contato para estabelecer aí, inclusive, vínculos comerciais e econômicos. Foi o dinheiro americano que financiou a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, que fica em Volta Redonda, uma importante indústria de base, fazia aço aí, importante para que se pudesse trabalhar na construção civil, na produção de outros bens no Brasil. E foi essa influência americana que levou o Brasil, no período da Segunda Guerra Mundial, a acabar se definindo e entrando na guerra do lado dos aliados, do lado dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Rússia, a União Soviética, no caso. A entrada do Brasil dessa vez foi bem mais relevante do que na Primeira Guerra Mundial. Houve uma participação razoável de soldados brasileiros. O número de soldados participando estava na casa dos milhares de soldados, também da Força Aérea. O Brasil participou de
de batalhas até razoavelmente importantes na Itália, e saiu vencedor, né, saiu junto do grupo vencedor na Segunda Guerra Mundial, e o que gerou uma espécie de contrassenso. Quando a guerra acabou, em 1945, os soldados voltaram, o país vivia a estranha condição de ter mandado soldados para lutar contra os movimentos fascistas, ditatoriais, controladores da Europa, e lutar contra a Itália e contra a Alemanha, quando existia aqui um governo ditatorial, de orientação fascista, controladora e autoritária, que era o governo do Vargas. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, ele começou a perder apoio rapidamente. Os militares foram uma força importante nesse momento, como foram antes e como seriam depois. E em 1945 foi inevitável que o Vargas chegasse ao fim do seu governo. Ele renuncia e um grupo de generais é responsável, inclusive, pelo afastamento dele. Um general se torna presidente logo depois. E com a renúncia dele a gente volta a ter um período democrático, ou seja, com o fim do Estado Novo em 1945 que o Brasil reencontra a democracia, volta a viver um período aí de participação da população, de importância do voto, de muitos partidos políticos e assim por diante, inclusive partidos que o próprio Vargas criou aí, deixando uma influência. A gente vai ver mais à frente em outras aulas. O que a gente tira do período de governo do Vargas é um período de ditadura, um período conturbado politicamente dentro do Brasil. A gente viu as questões fascistas, comunistas, conturbado fora, por causa da Segunda Guerra Mundial, um período de avanço comercial, avanço econômico, mas também de questões preocupantes, como a censura e a falta de liberdade de imprensa. Mais à frente a gente vai abrir uma nova aula para discutir exatamente como foi esse retorno da democracia, como é que o Brasil viveu esse momento de volta à participação popular e ao fim do período do governo do Vargas, ainda que não fosse a única vez que ele fosse governar. A gente vai ver mais à frente que ele voltou a governar o Brasil. Um abraço e até lá.